O que ocorre frequentemente no Brasil e em outros países é o encaminhamento tardio dos pacientes para tratamento especializado. Assim, o não reconhecimento da insuficiência renal em fases mais precoces pode levar à piora do quadro clínico dos pacientes ao longo da evolução de sua doença renal, com desenvolvimento de doença vascular, desnutrição, hipertrofia ventricular esquerda e muitas outras complicações. O início da doença renal crônica costuma ser silencioso. É uma doença inicialmente assintomática, que pode se manter assim por longos períodos. Em seguida, pode então começar o aumento da pressão arterial, com alguns distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos básicos. Vai ocorrer também a uremia, que em alguns casos a anorexia, náuseas, vômitos, fadiga e prurido podem ser reduzidos com apenas restrição proteica. Também vai ocorrer o distúrbio de produção de hormônios, como PTH, insulina, glucagon, hormônios sexuais e prolactina. Ocorre invariavelmente também na insuficiência renal o aumento da inflamação sistêmica. Por fim, podem ocorrer então as calcificações vasculares, que, como a gente viu, são causadas pelo desequilíbrio entre fosfato e cálcio, e também a doença crônica renal está associada a doenças do coração, como infarto, e a derrame cerebral, aumentando assim a mortalidade dos pacientes que possuem essa doença. Também está relacionado com osteoporose, com a calcificaria, que é uma espécie de necrose que pode ocorrer em várias partes do corpo. Está também relacionado com insuficiência cardíaca e edema pulmonar, com hipertensão e hipertrofia do ventrículo esquerdo. Em relação à mortalidade, os pacientes com níveis elevados de ureia, creatinina, potássio e hipervolêmicos, na maioria das vezes sem acesso vascular necessário para hemodiálise, ficam propensos a mais elevadas taxas de morbidade e maior risco de mortalidade. Isso tudo pode ser explicado por uma síndrome caracterizada pela redução abrupta da filtração glomerular, além dos distúrbios de eletrólitos e de líquidos, de ácidos e bases e da retenção de toxinas típica do processo da insuficiência renal. Eu já citei algumas possibilidades de tratamento para algumas consequências pontuais resultantes da insuficiência renal, mas então agora eu vou falar um pouco sobre os medicamentos, a dieta e outros procedimentos que são destinados à melhoria da qualidade de vida dos pacientes com doença renal crônica. Os medicamentos usados, então, geralmente vão controlar a pressão arterial por meio do uso de inibidores da enzima de conversão da angiotensina ou com o bloqueio dos receptores de angiotensina 2. É também usado os inibidores da redutase HMG-CoA, que são, na verdade, as estatinas, mais conhecidas por esse nome, que vão, então, controlar a dislipidemia. A dieta também é importante no controle da uremia e da aterosclerose, e então deve ser feita a limitação da ingesta proteica, que vai melhorar a hemodinâmica glomerular, e também deve ser feito o controle de lipídios. Nos pacientes com falência da função renal, deve ser feita a terapia renal substitutiva, que inclui a diálise por meio da hemodiálise ou diálise peritoneal, ou então o transplante renal, que no Brasil é feito o maior programa de transplante renal público do mundo, que em 2011 realizou então 4.957 cirurgias para transplantar rins. A diálise peritoneal e a hemodiálise se baseiam no processo de diálise, que consiste na remoção de pequenas moléculas do sangue pela difusão através de uma membrana seletivamente permeável para a solução que não contém essas pequenas moléculas. Na diálise peritoneal, a membrana peritoneal atua como membrana de diálise.
são introduzidos vários litros de solução na cavidade abdominal e pequenas moléculas presentes no sangue se difundem através da membrana peritoneal para a solução, que é então removida da cavidade abdominal. Na hemodiálise, o sangue do paciente é bombeado através de um rim artificial. Na máquina, o sangue é separado de solução artificial por membrana de diálise, que permite a difusão de pequenas moléculas do sangue para a solução de diálise, removendo assim as pequenas moléculas do sangue. Os pacientes candidatos ao transplante renal são tratados com diálise até que se consiga um rim apropriado por meio de doação. A diálise, então, é recomendada quando o paciente tem sintomas urêmicos, hiperpotassemia refratária a medidas conservadoras, expansão persistente de volume extracelular, acidose refratária à medicação e diátese hemorrágica, além da taxa de filtração glomerular abaixo de 10 ml por minuto. Ademais, estudos demonstram que o encaminhamento tardio a um especialista faz com que a diálise seja necessária mais cedo e em piores condições, sem acesso vascular adequado, sem educação prévia do paciente, sem possibilidade de escolher o tratamento mais adequado e com piores condições técnicas. Ainda, o paciente tem pior controle de outras situações associadas, especialmente a doença cardiovascular e a anemia. Então, chega a diálise com um quadro clínico mais grave, provocando maior número e maior duração das internações. A consequência disso é um custo maior de tratamento e um aumento na mortalidade. Pacientes encaminhados tardiamente à diálise também têm menor chance de reabilitação. Por fim, devemos ressaltar que há como prevenir a doença renal crônica, principalmente pelo controle da diabetes e da pressão arterial alta e também da mudança de hábitos do dia a dia, como uma dieta equilibrada com baixo consumo de sal e de gorduras, a meta de se exercitar pelo menos um pouco a cada dia, de fazer então check-ups regulares, de não fumar, de limitar o consumo de álcool e também de manter um peso saudável. Aqui estão algumas cartilhas da American Kidney Foundation sobre doença renal crônica que confirmam algumas teses que eu levantei no meu trabalho, principalmente de que a doença renal crônica ela é prevenível, de que ela é muito prevalente na população. Também fala que a diálise não é uma cura para falência renal, porque na verdade a falência renal ela é uma doença incurável. Também fala que as pedras nos rins raramente causam uma doença permanente nos rins, então que costuma ser um quadro clínico temporário. Então, fala também que os sintomas da doença renal crônica, eles demoram a aparecer, ressalta a deficiência da produção de eritropoetina, que pode causar, então, a anemia, fala que pode aumentar a pressão arterial sistêmica devido ao aumento da produção de renina, e há também uma cartilha que comenta apenas sobre as barreiras que existem para aderência ao processo de diálise, visto que é uma terapia que demanda muito tempo dos pacientes, ou inclusive uma técnica específica no caso da diálise peritoneal, e junto com ela vem muitas recomendações sobre alimentação, atividade física, remédio, o que acaba reduzindo a taxa de aderência a essa terapia. Termino então meu trabalho com as referências bibliográficas utilizadas para sua elaboração e também gostaria de dizer que, apesar de ser uma doença bastante prevalente, a doença renal crônica ela ainda é um pouco desconhecida, visto que muitas pessoas possuem ela e sequer suspeitam, e também acaba sendo uma doença subdiagnosticada no Brasil. Então, existem muitas informações sobre ela na internet, e essas informações muitas vezes não são passadas para a população em geral. Então, é importante que a gente tenha a conscientização
de incentivar as pessoas a fazerem check-ups, de analisarem seus níveis séricos, tanto de creatinina, de ureia, e enfim, também de fazerem os exames de urina, principalmente para as pessoas com idade mais elevada e outros fatores de risco. Assim se evita o encaminhamento tardio desses pacientes, diminui-se a mortalidade e também os custos nos tratamentos com diálise e transplante renal.